Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? Eu nunca imaginei que veria o nome de um homem escrito em sangue. Mas ali estava, manchando aquele espelho antigo como se fosse uma cicatriz viva. Cada letra parecia pulsar, brilhando sob a luz trêmula das velas pretas dispostas ao redor. Meu dedo latejava onde haviam feito o corte, e o cheiro metálico do meu próprio sangue misturava-se ao aroma forte das ervas secas espalhadas pelo chão. Você ainda pode desistir, disse ele, com aquela voz calma que carregava algo sinistro no fundo. Desistir? Como eu poderia desistir agora? Aqueles nomes escritos no vidro não eram apenas palavras. Eram rostos. Rostos que eu queria esmagar entre os punhos até que pedissem perdão por tudo que fizeram a minha pequena Ayla. Mas Tiago tinha razão. Havia algo errado ali. Algo mais sombrio do que eu podia entender. Eu sentia isso na pele, nos ossos, na maneira como o ar parecia mais pesado dentro daquela sala. Era como se cada gota de sangue derramada sobre o espelho estivesse abrindo portas que jamais deveriam ser tocadas. E, mesmo assim, eu não conseguia desviar o olhar. Vou começar pela paisagem, porque é impossível contar essa história sem falar do lugar onde tudo aconteceu. Santa Clara do Monte Verde, interior do Paraná. Um desses vilarejos onde as montanhas parecem gigantes adormecidos, cobertas por mata atlântica densa e úmida. As casas têm telhados de barro e janelas largas, sempre abertas para deixar entrar o vento fresco das tardes de verão. Parece tranquilo, né? Mas aqui também existem sombras. Sombras que ninguém fala alto demais, mas que todos conhecem. Minha casa fica no fim de uma rua de terra batida, cercada por árvores altas que balançam com qualquer sopro de vento. É simples, com paredes de madeira envelhecida e um quintal grande onde costumava fazer meus móveis de marceneiro. Hoje, está quase tudo parado. Desde que me aposentei, só uso as ferramentas para consertar coisas quebradas ou construir brinquedos para Ayla. Ayla, minha netinha. Ela tem 7 anos, cabelos castanhos claros que caem em cachos soltos sobre os ombros e olhos vivos, sempre brilhando como se vissem algo que o resto de nós não consegue enxergar. Ela é, a luz da minha vida. Uma menina tão cheia de energia que às vezes eu mal conseguia acompanhá-la. Brincávamos no quintal, ela correndo atrás das borboletas enquanto eu tentava não tropeçar nas próprias pernas. Ela vinha toda semana depois da escola porque Fernando, meu filho, e Júlia, minha nora, trabalham até tarde. Eu a buscava, dava lanche, levava para natação, contava histórias antes de dormir. Era nossa rotina, nosso ritual sagrado. Até aquele dia. Foi numa rua estreita perto do mercado municipal. O carro parado no sinal, Ayla ao meu lado cantarolando uma música infantil. 2 homens mascarados surgiram do nada. Um deles apontou a arma para mim, outro tentou roubar minha carteira. Eu tremi, implorei, gritei que havia uma criança no carro. Mas eles não ouviram. Ou talvez tenham ouvido demais. Quando o tiro ecoou, o mundo inteiro pareceu parar. Ayla não morreu. Mas ficou paraplégica. Os meses seguintes foram um borrão de dor, culpa e insônia. A polícia prometeu justiça, mas nada aconteceu. Os assassinos continuaram livres, rindo enquanto eu via minha netinha perder a alegria pouco a pouco. Foi então que alguém mencionou o nome dele, Tiago. Antes de tudo isso, antes do sangue no espelho, antes das velas pretas e dos nomes escritos em cinzas, havia uma rotina. Uma rotina simples, quase banal, mas que eu guardava como se fosse um tesouro. Era o tipo de coisa que você só valoriza quando já não existe mais. Toda terça-feira, eu acordava cedo, antes mesmo do sol nascer. Gostava de fazer café naquela cafeteira antiga que minha esposa me deu anos atrás. Enquanto o cheiro forte preenchia a cozinha, eu arrumava a mochila de Ayla. Ela sempre esquecia algo, o caderno de desenho, a garrafinha de água ou aquele ursinho velho que carregava para todo lado. Eu ralhava com ela brincando, dizendo que ela era tão bagunceira quanto o pai dela quando criança. Isso a fazia rir, e eu adorava aquele som. Depois do café, íamos até a escola. A estrada de terra levantava poeira sob os pneus do meu carro, e Ayla cantava músicas infantis no banco de trás.
Às vezes, ela inventava versões próprias, trocando as palavras por coisas engraçadas. Vovô, escuta essa. E eu fingia estar chocado. O que é isso? Essa música está completamente errada. Ela gargalhava, e eu sentia que o mundo inteiro poderia desmoronar ali fora, mas dentro daquele carro tudo estava bem. Na volta da escola, íamos ao mercado municipal. Ayla adorava os doces de leite que vendiam lá, e eu sempre comprava 2, um para ela e outro para mim. Sentávamos num banco na praça central, observando as pessoas passarem. Ela gostava de imaginar histórias sobre elas. Aquela senhora ali, ela apontava, é uma princesa disfarçada. Ou então, aquele homem de chapéu deve ser um caçador de monstros. Eu concordava com tudo, porque aquilo era parte da magia dela. De tarde, íamos para casa. Eu preparava almoço enquanto ela brincava no quintal. Às vezes, ajudava a construir casinhas de madeira com pedaços de tábuas velhas. Outras vezes, apenas a observava correr atrás das borboletas, seus cabelos castanhos balançando ao vento. Quando Júlia e Fernando chegavam, ela corria para eles, toda animada, contando sobre o dia. Eles a abraçavam, cansados do trabalho, mas felizes por tê-la de volta. Essa era a nossa vida. Simples, previsível, perfeita. Mas nada disso importa agora. Não quando penso no que aconteceu depois. Era uma terça-feira como qualquer outra. Ou pelo menos foi o que pensei quando saímos da escola. O céu estava limpo, sem nuvens, e o ar tinha aquele calor suave típico do fim da manhã. Ayla estava especialmente animada naquele dia. Havia feito um desenho para mim durante a aula de arte, uma casa com um jardim enorme e um cachorro grande ao lado. Esse é você, vovô, ela disse, apontando para o cachorro. Você é fofinho igual ele. Ri tanto que precisei parar o carro para recuperar o fôlego. Estávamos voltando pela rua estreita perto do mercado municipal. O sinal estava vermelho, e paramos. Ayla começou a cantarolar baixinho, mexendo nos botões do rádio até encontrar uma música que gostasse. Foi quando ouvi o barulho de passos rápidos vindo de trás. 2 homens surgiram ao lado do carro, mascarados, armados. Um deles bateu no vidro do motorista com a coronha da arma. Desce devagar, ele ordenou, a voz rouca. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave e abrir a porta. O outro homem foi direto para o lado do passageiro, onde Ayla estava. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava travada. Abre isso, gritou, batendo no vidro. Eu implorei. Por favor, tem uma criança aqui. Por favor, não façam isso. Mas eles não ouviram. Ou talvez tenham ouvido demais. Foi então que o tiro ecoou. Não sei exatamente o que aconteceu depois. Só me lembro de ver Ayla caindo para o lado, seu corpo mole, inerte. O vidro do carro explodiu em 1000 pedaços, e o som agudo ficou preso nos meus ouvidos por dias. Os homens fugiram, deixando-nos ali, sozinhos, no meio da rua. Os minutos seguintes foram um borrão. Alguém chamou uma ambulância. Eu segurava Ayla nos braços, gritando seu nome, implorando para que ela acordasse. O sangue manchava minha camisa, minhas mãos, meu rosto. Quando os paramédicos chegaram, afastaram-me dela. Eu ainda ouvia seus gritos: Senhor, precisamos levá-la agora. No hospital, a notícia veio como um soco no estômago. Ela não morreu, mas ficou paraplégica. As balas atingiram sua coluna, e os médicos disseram que havia poucas chances de recuperação completa. Poucas chances. 3 palavras que ressoavam na minha cabeça como um sino fúnebre. Os meses seguintes foram um inferno silencioso. Ayla mudou. A menina alegre e brincalhona que conheci desapareceu, substituída por alguém que mal falava. Ela passava horas sentada na cadeira de rodas, olhando pela janela, como se esperasse que algo mágico acontecesse para consertar tudo. Eu me culpava todos os dias. Se eu tivesse sido mais rápido, mais forte, mais esperto. Se eu tivesse enfrentado aqueles homens, talvez nada disso tivesse acontecido. Fernando e Júlia tentavam me confortar, mas suas palavras pareciam vazias. Como poderiam entender o peso que eu carregava? A polícia prometeu justiça, mas nada aconteceu. Os assassinos continuaram livres, rindo enquanto eu via minha netinha perder a alegria pouco a pouco. Foi então que alguém mencionou o nome dele, Tiago. Ele resolve problemas impossíveis, disse um vizinho certa noite, enquanto tomávamos chimarrão na varanda. Mas cuidado. Dizem que ele trabalha com coisas diferentes. Eu não acreditei no começo. Magia negra? Feitiços? Aquilo parecia coisa de filme ruim. Mas a ideia não saía da minha cabeça.
E se fosse verdade? E se houvesse uma maneira de fazer justiça onde o sistema havia falhado? Foi assim que decidi procurá-lo. Depois do tiro, nada mais foi igual. Ayla não chorava. Não gritava. Não cantava. Ela simplesmente existia. Os médicos disseram que a bala danificou a medula espinhal. Ela nunca mais vai andar, falaram, como se aquilo fossem apenas palavras técnicas num diagnóstico. Mas para mim, eram facas enfiadas no peito. Eu passava horas no quarto dela, observando-a deitada na cama, os olhos fixos no teto. Ela mal comia. Mal falava. Quando Fernando e Júlia tentavam animá-la, ela respondia com monossílabos, como se cada palavra doesse. Vovô, ela me chamou certa noite, a voz fraca. Estou aqui, meu amor, respondi, segurando sua mão pequena e fria. Por que eles fizeram isso? Não tive coragem de responder. Como explicar a uma criança de 7 anos que o mundo é cruel? Que homens sem alma existem apenas para destruir o que é bom? As sessões de fisioterapia eram as piores. Eu a levava ao hospital 3 vezes por semana, e via sua expressão de dor enquanto os médicos tentavam movimentar suas pernas inertes. Ela nunca reclamava, mas eu via as lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Fernando e Júlia tentavam manter a esperança. Ela é forte, diziam. Vai superar isso. Mas eu sabia que não era verdade. Ayla não era mais a mesma. A magia havia sido arrancada dela, substituída por um vazio que eu não sabia como preencher. Foi numa dessas noites, enquanto tomava chimarrão sozinho na varanda, que decidi procurar Tiago. Um vizinho havia mencionado seu nome semanas antes, mas eu resistira. Magia negra? Feitiços? Parecia coisa de louco. Mas aí pensei em Ayla. Em seus olhos vazios. No silêncio que agora dominava nossa casa. Tiago morava numa chácara afastada, cercada por mato alto e árvores retorcidas. O caminho até lá era uma estrada de terra cheia de buracos, e meu carro rangia a cada metro. Quando cheguei, vi uma casa velha, com as janelas fechadas e um jardim mal cuidado. Havia algo sinistro no ar, um cheiro de enxofre misturado a ervas secas. Bati na porta, e ele atendeu quase imediatamente. Alto, pele morena clara, cabeça raspada, barba longa e bem aparada. Seus olhos escuros me examinaram de cima a baixo, como se lessem minha alma. Sei por que está aqui, ele disse, sem cumprimentar. Preciso de ajuda, respondi, tentando manter a voz firme. Ele me levou até uma sala escura, iluminada apenas por velas pretas. Havia símbolos desenhados no chão, e um altar com objetos que não consegui identificar. Magia negra tem um preço, ele avisou, sentando-se numa cadeira de madeira. Dinheiro é o menor deles. Sua alma será testada. Não me importo, falei, rápido demais. Só quero justiça. Tiago sorriu, mas não havia humor naquele gesto. Justiça? Você quer vingança. E vingança é um caminho escuro, meu amigo. Expliquei o que aconteceu. Ele ouviu em silêncio, os dedos tamborilando no braço da cadeira. Quando terminei, ele se levantou e pegou um espelho antigo de uma prateleira. Vamos precisar de sangue, ele disse. E de paciência. A magia tem seu próprio tempo. Naquela noite, fizemos o primeiro ritual. Tiago colocou o espelho no centro de um círculo de velas pretas. Espalhou ervas secas ao redor e desenhou símbolos com carvão. Preciso de uma gota do seu sangue, ele pediu, estendendo uma faca cerimonial. Hesitei, mas obedeci. A lâmina cortou minha palma, e algumas gotas caíram sobre o espelho. Tiago começou a murmurar palavras em uma língua que não reconheci. O ar ficou mais pesado, e as velas tremularam como se algo assoprasse. Olhe no espelho, ele ordenou. No início, só vi meu reflexo distorcido. Mas aos poucos, letras começaram a surgir, escritas em vermelho. Primeiro, Boca de Sapato. Depois, Zé Maluco. Os nomes dos desgraçados que destruíram minha vida. Esses são os culpados, Tiago sussurrou. Agora, precisamos colocar esses nomes na boca de um defunto. Só assim a maldição funcionará. E se eu desistir? Ele me encarou, os olhos brilhando à luz das velas. Você já pagou o primeiro preço. O sangue foi derramado. Agora, só resta seguir em frente, ou pagar o preço da traição. Não desisti. Dias se passaram, e comecei a sentir algo estranho. Sons noturnos ecoavam pela casa, sussurros que não vinham de lugar algum. Sombras se moviam pelo canto dos olhos, desaparecendo quando eu me virava. Uma noite, acordei suando frio. Ayla estava no quarto, dormindo inquieta.
Olhei pela janela e vi uma figura alta e escura do lado de fora. Parecia Tiago, mas não tinha certeza. Quando pisquei, ela sumiu. Na manhã seguinte, ouvi no rádio que Boca de Sapato havia sido morto em uma troca de tiros com a polícia. A vingança havia começado. A notícia chegou como um sussurro vindo do rádio velho na cozinha. Boca de Sapato, um dos homens que atirou em Ayla, estava morto. A polícia disse que ele reagiu a uma abordagem e foi baleado. Mas eu sabia a verdade. Tiago apareceu na minha casa naquela noite, sem avisar. Sentou-se à mesa da cozinha, bebericando café quente, como se não tivesse acabado de confirmar que sua magia funcionava. O primeiro nome foi cobrado, ele disse, simplesmente. E o segundo? Minha voz tremia entre alívio e medo. Zé Maluco está preso. Mas a justiça dele ainda não terminou. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei imaginando o rosto de Boca de Sapato, o homem que destruíra minha vida, agora estendido no necrotério, frio e sozinho. Era cruel, mas não me arrependia. Pela primeira vez em meses, senti algo além de culpa, senti esperança. Zé Maluco não teve a mesma sorte de seu comparsa. Ficou 3 anos na cadeia, e cada dia daqueles foi um suplício. Soube por um policial conhecido que sofreu tanto fisicamente quanto mentalmente. Perdeu dentes, ganhou cicatrizes, e sua mente se despedaçou. Ele gritava no meio da noite, contou o policial, baixando a voz. Dizia que via uma menina de cadeira de rodas o perseguindo. Que ela sussurrava, você vai pagar. Eu ouvi aquilo e sentia um misto de satisfação e horror. A magia de Tiago estava funcionando, mas a que custo? No 3º ano, Zé Maluco tentou contra si. Cortou os pulsos com uma lâmina improvisada, mas foi encontrado a tempo. Os médicos o salvaram, mas ele nunca mais foi o mesmo. Seu olhar estava vazio, como se a vida já tivesse sido sugada de dentro dele. Quando finalmente saiu da prisão, estava irreconhecível. Magro, curvado, os olhos fundos. Parecia um homem que já havia morrido, mas ainda caminhava. Foi então que as visões começaram. Primeiro, pequenos flashes, Ayla antes do acidente, correndo pelo quintal, rindo. Mas quando eu me aproximava, ela se virava, e seu rosto estava distorcido, com olhos negros e vazios. Você me trouxe isso, vovô, ela sussurrava. Você me trouxe essa maldição. Depois, os sonhos. Sonhava com o ritual, com o espelho sangrento, mas agora Tiago não estava sozinho. Havia sombras ao redor dele, figuras sem rosto que sussurravam meu nome. Acordava suando frio, com a sensação de que algo me observava no escuro. Uma noite, acordei com o cheiro de enxofre no quarto. Ayla dormia inquieta, sua cadeira de rodas encostada na parede. Olhei para a janela e vi uma figura alta, de cabeça raspada e barba longa, parada sob a luz do poste. Tiago. Ele me encarava, e seus olhos brilhavam vermelhos na escuridão. Quando pisquei, ele havia sumido. Na manhã em que Zé Maluco saiu da prisão, o céu estava cinza, como se até as nuvens soubessem o que estava por vir. Tiago apareceu de novo, desta vez com um sorriso frio no rosto. Hoje é o dia, ele disse. Eu o segui até o cemitério abandonado nos arredores da cidade. Lá, ele parou diante de um túmulo antigo, onde havia um nome quase apagado pelo tempo, José Alves. Quem é ele? Perguntei, tentando disfarçar a curiosidade. Tiago sorriu de forma enigmática. Alguém que você já conhece. Naquele momento, ouvimos o barulho de um caminhão se aproximando. Olhei para a estrada e vi Zé Maluco cambaleando, tentando atravessar a rua. Seus movimentos eram lentos, como se algo o puxasse para trás. E então, tudo aconteceu rápido demais. O caminhão não conseguiu parar. O corpo de Zé Maluco voou pelo ar, caindo a menos de 100 metros do portão da prisão. Tiago colocou a mão no meu ombro. Está feito. Naquela manhã cinzenta, o destino de Zé Maluco se selou. Eu estava no quintal, ajudando Ayla a ajustar sua cadeira de rodas, quando ouvimos o barulho de um caminhão freando bruscamente. Não precisei ir até lá para saber. O rádio logo confirmou, ele havia sido atropelado a menos de 100 metros da prisão. Justiça divina, pensei, mas as palavras soaram vazias. Tiago apareceu ao entardecer, como sempre fazia sem avisar. Sentou-se na varanda, observando Ayla brincar com um caderno de desenhos. Ela está mais forte, ele comentou, sem olhar para mim. Os médicos não entendem, respondi. Dizem que é um milagre. Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Milagres têm um preço, Guzmão. Naquele momento, Ayla levantou-se da cadeira, apoiando-se na mesa.
Seus movimentos eram lentos, mas reais. Ela deu um passo hesitante, depois outro. Meu coração parou. Vovô, ela gritou, radiante. Estou andando. Corri para abraçá-la, mas Tiago permaneceu imóvel. Seu olhar estava fixo em algo atrás de mim, um vulto no jardim, que desapareceu antes que eu pudesse ver. Os dias seguintes foram um turbilhão de esperança e medo. Ayla recuperou a força nas pernas pouco a pouco. Primeiro, andava com ajuda, depois, sozinha. Seu riso voltou, mas algo havia mudado. Ela falava de sonhos estranhos, de um homem de barba longa que a observava enquanto dormia. Não é nada, meu amor, eu dizia, acariciando seus cabelos. Mas sabia que não era verdade. Tiago visitava com frequência, sempre trazendo presentes, um ursinho novo, um caderno de desenhos. Ayla o adorava, chamava-o de tio Tiago. Ele a ouvia contar histórias, mas seu olhar estava sempre distante, como se visse algo além daquela sala. Uma noite, ele me entregou uma foto antiga. Era Ayla, tirada antes do acidente, sorrindo no jardim. Guarde isso, ele disse. Ela vai precisar. Por quê? O que mais está por vir? Tiago não respondeu. Apenas saiu, deixando o ar carregado de segredos. Dias depois, segui Tiago até o cemitério abandonado. Ele parou diante do túmulo de José Alves, segurando a foto de Ayla. Você sabe quem ele é? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Tiago suspirou. Meu pai. Um homem que em vida não teve coragem de fazer o que era certo. Agora, na morte, ele me ajuda a corrigir erros. Ele tem algo a ver com tudo isso? Ele me guiou até você, Gusmão. A magia negra não escolhe apenas quem pune, ela escolhe quem salva. Senti um calafrio. O que isso significa para Ayla? Ele me encarou, e pela primeira vez, vi tristeza em seus olhos. O preço não foi pago por você. Foi pago por ela. Antes que eu pudesse perguntar, ele se afastou, deixando a foto sobre o túmulo. Obrigado, pai, murmurou. Você me deu a força que eu precisava. Hoje, Ayla corre pelo jardim como se nada tivesse acontecido. Seu riso ecoa pela casa, e por um momento, acredito que tudo ficará bem. Ainda me lembro de uma frase que Tiago um dia me disse: a justiça é uma ilusão, Gusmão. Apenas o amor permanece.